Olá, tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho, uma aula sobre a equação do segundo grau. O aluno, quando ouve falar a equação do segundo grau, ele fica com dúvida, ele fica meio preocupado. Professor, como que faço para resolver a equação do segundo grau? Primeiramente, quando a gente vai resolver a equação do segundo grau, a gente tem que entender o seguinte, né? E saber interpretar para a gente saber a equação do segundo grau. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, vai levar um pouco mais à frente, vocês estão vendo aqui x ao quadrado mais 4x mais 9 igual a zero. Então, quando a gente ouve falar dessa forma, a gente chama de equação do segundo grau. Como que eu sei que é a equação do segundo grau, professor? Porque x ao quadrado significa o grau, o 2 aqui, significa que é a equação do segundo grau, né? Então é x ao quadrado mais 4x e mais 9, né? Ah, mas o 9 não tem x, professor. Mas o 9 na equação do segundo grau, ele se chama de termo independente. Por que ele chama de termo independente? Porque ele não depende do x para ele aparecer. E é igual a zero, entendeu? Então, recapitulando, x ao quadrado mais 4x mais 9, que o 9 é chamado de termo independente, que não depende do x para aparecer, igual a zero. Beleza? Aí você pergunta para mim, como faço para resolver a equação do segundo grau, professor? Basta eu substituir esses números aqui por letra, né? X ao quadrado eu substituo pela letra A, 4x eu substituo pela letra B e 9 substitui pela letra C, beleza? Então eu fiz a substituição. Depois que eu fiz a substituição, aí eu vou resolver essa equação do segundo grau. Como que eu faço para resolver a equação do segundo grau, professor? A equação do segundo grau, como que ele faz para se resolver? Ele é usado uma fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula ela é utilizada para resolver a equação do segundo grau. Então, vou montar aqui rapidamente para vocês e já vou falar. Bom, está montada aqui. Então, ó, a equação do segundo grau, né? Resolvo com essa forma. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula de Bhaskara que eu vou utilizar para resolver a equação do segundo grau. Então, delta igual a b ao quadrado. O que é o b ao quadrado? É o número do 4x, né? Aí eu vou substituir aqui, menos 4 vezes a. O a é o número que o x ao quadrado, vezes c, que é o 9, que é o termo independente. Aí, resolvo a equação do segundo grau. Aí, eu vou observar se o delta deu positivo. Aí, se o delta der positivo, aí eu continuo na segunda fórmula, que a segunda fórmula é essa aqui, ó. Delta é a primeira forma, delta igual delta elevado ao b ao quadrado, é a primeira fórmula, né? Delta b ao quadrado menos 4 vezes c. Aí delta mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a, né? Então a segunda forma é delta igual b ao quadrado, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a, né? Então eu utilizo, né? Eu utilizo essa forma aqui, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Então, ó, b ao quadrado mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Então essa é a segunda fórmula que eu utilizo para resolver o delta, né? Mas desde que o delta dá positivo, certo? Se der positivo, aí eu continuo na segunda forma. Vamos supor que o delta ele dá negativo. Se o delta der negativo, você para a conta ali mesmo, não continua na segunda forma.
Só continua se o delta der positivo. Vamos supor que o delta deu raiz quadrada de 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7, né? Porque 7 elevado ao quadrado, 49. Aí continua na segunda forma, beleza? Então vocês têm que entender esse detalhe. Você só pode continuar na segunda fórmula se o delta der positivo. Aí você continua na segunda forma, que é assim: b ao quadrado menos mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Beleza? Então aí você continua na segunda forma se o delta der positivo. Se der negativo, para a conta ali mesmo, não continua na segunda forma. Beleza? Se o delta der um valor que não é negativo, pode continuar na segunda forma. Mas lembra que os valores do x1, x2 no caso, vai dar valores diferentes, né? Valores iguais, quer dizer. Aí se der exata, no caso, vai dar valores iguais. Vai dar valores diferentes, perdão. E aí se for negativo, nem mexo na conta, beleza? Então esse é o detalhe que eu trouxe para vocês para resolver a equação do segundo grau. Né? Geralmente o aluno fica com dúvida, fica naquela questão, nossa, é muito difícil. Não, basta ele saber interpretar, né? Saber que é x ao quadrado menos 4 mais 4x mais 9 igual a zero. Aí usar a substituição pela letra A, letra B, letra C e usar a fórmula de Bhaskara para calcular, que é delta igual delta b ao quadrado menos 4 vezes a. Aí calculo, se der positivo, continua na segunda forma, que é mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Entendeu? Então essa é a parte importante, beleza? Fica com Deus, muito obrigado. Deus quiser, a semana que vem nós faz mais vídeo falando de mais conteúdos de matemática para vocês. Muito obrigado e até mais. Falou!